Bem, vamos então prosseguir com espectroscopia. E vamos prosseguir onde a gente parou. Um átomo de Bohr, como eu falei para vocês, é uma descrição antiga da estrutura atômica, porém é bastante útil aqui dentro do nosso contexto. Como eu falei para vocês, Bohr propôs que as órbitas dos elétrons em torno dos núcleos atômicos são discretas. Isso significa que as órbitas vão ter um momento angular apenas em etapas discretas, como está aqui nessa expressão. À esquerda está a expressão do momento angular, que, por caso dos elétrons, assume apenas valores discretos. O n aqui é um número inteiro, 1, 2, 3, assim sucessivamente. H é a constante de Planck. Bom, a gente precisa obter o R. Né? O R pode ser obtido se a gente igualar a força centrípeta com a força coulombiana, a força que mantém o elétron preso ao núcleo atômico. A partir daí é possível então obter uma expressão para a velocidade v e a gente pode daí obter, combinando essas duas expressões anteriores, o R, né? O valor de órbita do elétron em torno do núcleo atômico. Notem que o R, o raio da órbita, portanto, ele é discreto, ele vai depender sempre desse n aqui, que é um número inteiro, portanto, as órbitas são quantizadas. E a energia da órbita pode ser obtida combinando a energia cinética com a energia potencial, aqui, a energia potencial obtida da integral da força coulombiana, e nas unidades corretas já está expresso aqui, fica em termos de uma constante da carga do número atômico, né? Da carga do átomo, carga elétrica do átomo, e do número Z, aqui em elétron-volts. Né? Se diz que o sistema está ligado se a energia do nível for menor que zero. À medida que a energia que o N for tendendo ao infinito, a energia de ligação vai diminuindo até que, para energias maiores que zeros, o elétron não está mais ligado ao núcleo, portanto o átomo está ionizado. Eu reforço o que eu falei antes, essas questões de estrutura atômica não estão exatamente na ementa dessa disciplina. Eu recomendo a vocês que revisem essa parte aí num livro de estrutura atômica se esses conceitos não forem muito familiares. Bom, como é que a gente pode visualizar isso de maneira mais clara? Vamos tomar o átomo de hidrogênio, e que está representado aqui no modelo de Bohr, né, em órbitas circulares, como se fossem planetinhas girando em torno de um Sol, com as suas duas primeiras séries. A série que vai, as transições que vão para o estado fundamental, chamada transição alfa, transmissão 2,1, beta 3,1, gama 4,1 e assim sucessivamente. Essa é a série de Lyman. A série de Balmer é a transição que vai para o primeiro estado excitado, a transição 3,2, 4,2, 5,2 e assim sucessivamente. São as chamadas séries do átomo de hidrogênio. Notem os comprimentos de onda. A série de Lyman tem transições que caem todas no ultravioleta. A transição Lyman-alfa, 121,6 nanômetros ou 1216 angstroms, enquanto que a transição Balmer-alfa, ou seja, a transmissão também conhecida como nome H-alfa, essa já é 656 nanômetros, 6.563 angstroms, é no visível, no vermelho. O Balmer beta, 4.861, o Balmer gama, 3.600. Não, aqui o final da série, lá ainda no ultravioleta próximo, entre o ultravioleta e o visível. Então, a diferença de energia aí, das energias dos níveis, pode ser dada por essa expressão aqui. Essa expressão ela vem lá da fórmula de Rydberg. De novo, procurem os livros de estrutura atômica para ver isso com calma. Mas a energia de cada nível N em relação ao estado fundamental é obtida por essa expressão aqui. Isso dá energia do nível qualquer em relação ao nível 1. Essa é uma maneira diferente de escrever a fórmula de Rydberg, aquela lá da estrutura atômica. E a energia, vamos lembrar, as unidades de energia ganha para um elétron quando ele acelera por um potencial equivalente a 1 volt, é o que define 1 elétron-volt, que é uma unidade de energia, igual a 1,6 × 10 a menos 19 joules. Bom, aqui está a mesma expressão,
Então, apenas como exemplo, se a gente for tomar a transição Lyman-alpha, ou seja, a transição 2,1 do átomo de hidrogênio, a energia equivalente é de 10,2 elétron-volts, ou seja, uma transição que vai cair nesse comprimento de onda aqui, como a gente falou antes, perto de 122 nanômetros, e uma frequência equivalente a 2,24 × 10 a 15 Hz, ou seja, lá no ultravioleta. Isso a gente obteve simplesmente aplicando aquela expressão do slide anterior. Em outras palavras, obviamente luz são fótons, cada fóton carrega uma energia, E igual a HNI, ou HC sobre lambda, e a gente vai descrever os átomos com uma estrutura tal que apenas algumas órbitas em torno do núcleo atômico são permitidas, ou seja, as órbitas são quantizadas. E uma transição atômica significa um elétron saltar de um nível de energia para outro, significa a diferença de energia entre dois níveis distintos. E qual é a relação da estrutura atômica com a luz, com as linhas espectrais? Em outras palavras, o que acontece se o átomo, vamos pegar sempre o átomo de hidrogênio, que é mais simples de descrever, se o átomo for bombardeado com fótons, com energia? Bom, duas possibilidades. A maioria dos fótons passa pelo átomo e não interage, não acontece nada. Mas, se os átomos tiverem energia certa, o que vem a ser energia certa? Se os átomos tiverem energia certa, eles vão ser absorvidos. Energia certa significa energia do fóton correspondente exatamente à diferença de energia entre duas órbitas permitidas do átomo de hidrogênio, a gente está falando dele. E o fóton ser absorvido significa que o elétron vai absorver a energia daquele fóton, saltar para um nível de energia mais alto. Atenção, nível de energia não precisa ser contíguo, não precisa saltar necessariamente do nível 1 para o nível 2, ele pode saltar do 1 para o 3, ou para o 4, ou para o 5, ou para o 20. Depois ele vai decaindo em cascata ou diretamente para o estado fundamental. Ou seja, isso que significa energia certa do fóton, ele vai excitar um nível de energia do átomo. Dessa forma se diz que o átomo absorveu aquele fóton. Se ele está num nível de energia N1, ele pode saltar para o nível N2 e a energia do fóton, nesse caso aqui, vai ser igual à diferença de energia do nível 2 para o nível 1. Para o elétron saltar do nível 1 para o nível 2, ele vai absorver um fóton, portanto vai produzir uma linha de absorção no espectro desse gás. Ou ao contrário, se o elétron saltar do nível 2 para o nível 1, ele vai se livrar dessa energia excedente, e essa energia vai ser na forma de um fóton emitido, vai ser produzido, portanto, uma emissão. Vamos lembrar sempre, o átomo sempre tende a voltar ao seu estado de mínima energia, e quando isso acontecer, o fóton vai ser emitido. Isso está mostrado aqui nesse diagrama, exatamente o que eu acabei de mencionar. O átomo está no estado fundamental, absorve um fóton e salta para o primeiro nível excitado. O primeiro nível excitado é o nível N igual a 2. E pode se desexcitar depois voltando para o estado fundamental. Obviamente que a mesma coisa pode acontecer entre quaisquer estados de energia do átomo. Se a energia absorvida for muito grande, aí sim o elétron é arrancado, ele vai embora e o átomo se ioniza. Naturalmente, a gente vai ter sempre os elétrons procurando voltar do nível excitado para o nível fundamental, isso é uma propriedade da natureza, por isso esse estado aqui se chama estado fundamental. O elétron sempre vai poder voltar para o estado fundamental, porém isso não precisa ocorrer necessariamente num único pulo. O elétron não é obrigado a pular do nível excitado, qualquer que seja, para o nível fundamental. Ele pode cascatear e emitindo vários elétrons, tais que a soma das energias dos elétrons emitidos corresponda à diferença de energia entre os orbitais. Não esqueçam disso, então cada vez que um elétron passa para um nível maior ou menor,
essa é uma transição eletrônica. Nessa imagem aqui estão representados para o átomo de hidrogênio algumas das séries. A série de Lyman, as transições para o estado fundamental. Notem que a energia do estado fundamental é de menos 13,6 elétron-volts. Isso significa que para pegar um elétron do estado fundamental e arrancar ele, levar ele para fora do átomo, é preciso dar uma energia de 13,6 elétron-volts para ele. Essa, portanto, é a série de Lyman. As séries que cascateiam para o nível 2, as transições que cascateiam para o nível 2 correspondem à série de Balmer. Essa aqui está na faixa, as energias aqui colocam os fótons correspondentes na faixa visível do espectro, aqui é no ultravioleta, e aqui está uma série do infravermelho, a chamada série de Paschen, que são os cascateamentos para o nível 3. Aqui Balmer, perdão, aqui Paschen, aqui Lyman em absorção, aqui Lyman em emissão. O que são séries em emissão? Eita, falei ao contrário, desculpem. Aqui está a emissão. Para pular daqui para cá, é preciso absorver um elétron. Para pular daqui... Eita, gente, desculpem, me confundi. Para pular, quando o elétron pula daqui, do nível excitado, para um nível mais baixo, ele está emitindo, ele está se livrando do excesso de energia. Para fazer os elétrons saltarem para cima, é preciso absorver energia. Então, aqui um elétron pulando do nível 2 para o nível 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, assim sucessivamente. Uma série em emissão. E aqui uma série em absorção. O átomo precisa absorver a energia dos fótons para saltar de um nível mais fundamental para um nível mais excitado. Desculpem eu me confundir nos termos, prestem atenção nisso. Série em emissão, aqui representado em preto, e série em absorção, representada em vermelho. Aqui tem uma imagem real de uma estrela com um espectro de absorção. O que a gente vê aqui? A gente vê uma curva, lembra isso, a subidinha íngreme e uma descida mais suave? Isso é o corpo negro da estrela representando a temperatura efetiva da estrela. Isso é uma estrela real. E superposto com o corpo negro da absorção da estrela, uma série de linhas de absorção. Aqui o corpo negro que a estrela emite e uma série de linhas de absorção. É a série de Balmer. H-alfa ou Balmer-alfa, a transição 3,2. H-beta ou Balmer-beta, a transição 4,2, 5,2, 6,2 e assim sucessivamente. Aqui tem então 4,2, 5,2, 6,2, 7,2, 8,2, 9,2, 10,2, assim sucessivamente. Notem que o intervalo entre as transições vai ficando sempre menor, indicando que a diferença de energia lá para as transições mais altas é menor do que para as transições mais baixas. A transição 3,2 tem um certo nível de energia, a transição 4,2 tem outra, e tem uma certa diferença de energia entre eles. Essa diferença vai diminuindo à medida que a gente vai ficando mais longe do núcleo atômico, né? Então isso aqui é um objeto real. Cada linha dessas são linhas de absorção, todas elas têm um nome e que corresponde à transição respectiva. Uma coisa a se prestar atenção. Quando eu falei agora há pouco que os átomos absorvem energia quando são excitados e emitem energia quando se desexcitam, poderia levar a entender que não é possível observar as linhas de absorção, já que o elétron não vai ficar muito tempo no seu estado excitado. Cuidado, isso não é verdade. A gente observa sim linhas de absorção, são as que estão aqui, essas aqui são todas linhas de absorção. Por que isso é possível? Bom, simplesmente porque os fótons emitidos, depois que o elétron está excitado e está se desexcitando, eles são emitidos em qualquer direção, ainda que a fonte de excitação esteja numa dada direção atrás da nuvem, vamos dizer assim. Portanto, um espectrógrafo nunca vai conseguir
o espectrógrafo, deixa eu dizer de outra maneira, o espectrógrafo nunca vai medir todos os fótons emitidos por uma desexcitação qualquer. Sempre vai ficar faltando alguma coisa ali, e é isso que está mostrado nessa figura aqui. Ó. Notem que essa linha ela não cai a fluxo zero, ela diminui o fluxo aqui onde está a transição. Essa aqui é a transição 452, né? 324252, transição H-gama. O nível de energia não cai a zero. Isso significa que alguns dos elétrons se desexcitaram e as energias ficaram ainda na direção do seu espectrógrafo, você viu uma medida ali. E, obviamente, um fóton de uma dada transição, de uma dada excitação, ele pode cascatear e a gente está vendo ele no outro comprimento de onda. O cascateamento está representado aqui nessa figura. Aqui um fóton ultravioleta excitou um elétron que estava num dado nível e depois o elétron se desexcitou emitindo o mesmo fóton. Mas pode acontecer outra coisa. O fóton pode excitar um elétron para um dado nível e o elétron pode se desexcitar emitindo um fóton com a mesma energia do fóton incidente. Ou outra coisa pode acontecer. O elétron pode se excitar, depois se desexcitar, emitindo dois fótons. Um correspondente a essa transição aqui e o outro correspondente à transição de baixo. Nesse caso, as somas das energias desses dois fótons aqui vai ser igual à energia desse outro fóton em cima. Isso se chama cascateamento, é um processo bem comum de se observar em corpos celestes também. Então, o que acontece nos corpos celestes na prática? Vamos pegar o gás de hidrogênio como exemplo. Aqui está o gás de hidrogênio, aqui está o nosso arranjo observacional, o nosso espectrógrafo. Aqui a gente observa apenas as linhas de emissão, já que a gente não está vendo a fonte de fótons contínuos. E aqui a gente observa o espectro de absorção, já que a gente está vendo a fonte de fótons contínuos atravessando o gás, que vai absorver alguns fótons correspondentes às linhas daquele gás, correspondente à estrutura molecular, a estrutura atômica dos átomos que compõem aquele gás. Bom, nesse caso aqui a gente vai ter o espectro de absorção ou de emissão. Como é que isso vai acontecer na prática nas estrelas? Bom, vamos ver, por exemplo, uma estrela como o Sol. A estrela, como a gente vai ver em detalhe posteriormente, tem um núcleo onde está sendo produzida energia, depois uma zona radiativa, uma zona convectiva e a fotosfera. A gente vê a fotosfera, isso aqui é o interior da estrela, a gente vai ver isso nas próximas aulas. A gente vê a fotosfera. O núcleo é muito, muito denso, extremamente denso. Aqui está o núcleo do Sol em gramas por centímetro cúbico. Vejam, o núcleo do Sol tem densidades da ordem das 160 toneladas por centímetro cúbico. É muito denso. Porém, a fotosfera é muito pouco densa. Em outras palavras, a atmosfera é um gás rarefeito. A gente pode pensar então que as estrelas, como o Sol, são fontes de luz que aqui embaixo é uma zona densa e quente que emite uma radiação contínua. Mas quando essa radiação chega na atmosfera, no caso do Sol, a fotosfera, aí sim vai ser produzido um espectro de absorção na fotosfera, igual àquele espectro do Sol que eu mostrei na primeira parte da aula. É aqui, então, que vão ser produzidas as linhas de absorção que a gente vai ver nas atmosferas estelares. Em outros objetos de outra natureza, a gente vai ter exclusivamente espectros de emissão. Isso aqui é a nebulosa da Hélice, uma nebulosa planetária. Nebulosa planetária são nuvens, cuidado com o termo, esse é um termo do século XIX que pode levar a uma compreensão errada. Nebulosas planetárias não tem nada a ver com planetas. Elas são objetos que, vistos aos pequenos telescópios do século XIX, pareciam redondinhos como Urano e Netuno. Por isso receberam o nome de nebulosas planetárias, não são planetas. São envoltórios de estrelas que foram injetados nos estágios finais de evolução estelar. Nesse caso, a luz que a gente está vendo é emitida por esse envoltório aqui, todo ele muito pouco denso. O que a gente vai ver nesse caso? Aqui está o espectro de uma nebulosa, exclusivamente linhas de emissão. Linhas de vários elementos. A linha H-alfa, a transição 3,2 do átomo de hidrogênio,
linhas de nitrogênio, de oxigênio, vai ter linhas de enxofre aqui, linhas de argônio que não estão identificadas aqui embaixo, linhas de hélio. Toda a energia está na forma de linhas de emissão, não tem contínuo. Por quê? Porque a estrela é muito fraquinha, ela não está aparecendo aqui nesse espectrógrafo. Aqui está o fluxo, em unidades de fluxo, unidades físicas. A gente está vendo a energia apenas na forma de linhas de emissão. Isso é típico das nebulosas, como as regiões H2, como a nebulosa de Órion, por exemplo, ou as nebulosas planetárias. Os espectros tornam-se cada vez mais complexos à medida que a gente for examinando átomos mais complexos. Notem que o número de prótons no átomo é o que define o átomo propriamente dito. Átomos como isso aqui é o átomo de hélio, apenas para a gente exemplificar, com 2 prótons, 2 nêutrons. E aqui o átomo de carbono com 6 prótons, 6 nêutrons, vai produzir um espectro muito mais complexo. O ferro, para vocês terem uma ideia, produz cerca de... O ferro neutro, hein? Produz mais ou menos 800 linhas apenas na faixa visível do espectro solar. Por quê? Existem muito mais transições possíveis no átomo de ferro do que no átomo de hidrogênio, né? A gente está falando de uma coroa eletrônica de 26 elétrons e é muito comum o ferro estar parcialmente ionizado, ou seja, alguns dos elétrons foram arrancados e os íons, imagine um átomo de ferro que tenha perdido, por exemplo, 10 dos seus elétrons, ou seja, o ferro mais 10, o ferro que perdeu 10 elétrons. Nesse caso, o íon de ferro, o íon ferro mais 10, vai ter uma coroa eletrônica cujos níveis de energia são distintos do hélio neutro. Portanto, as transições, elétrons saltando de um nível para outro, vão produzir um espectro diferente, vão produzir linhas de emissão e de absorção em comprimentos de ondas diferentes daquelas do hélio neutro. Portanto, é muito, muito complexo. Na primeira parte da aula eu falei para vocês que o Atlas do espectro solar tem milhões e milhões e milhões de linhas por causa disso, ou seja, cada íon de cada átomo produz um espectro diferente. E quando a gente fala no espectro de uma estrela, no espectro de uma nebulosa, a gente está falando na soma de todas as transições que lá ocorrem, todos os íons de todos os átomos. Dá para isso está representado aqui, ou seja, os espectros podem ser extremamente complexos. Isso que a gente está falando exclusivamente no visível. Se a gente for pegar transições dos níveis de energia mais altos, as diferenças entre eles correspondem a energias muito baixas. E, portanto, são fótons que não estão na faixa visível e sim estão na faixa do infravermelho ou das ondas de rádio. É todo um espectro diferente. Por outro lado, transições de energia muito alta, como é o caso de alguns íons ou de elementos pesados, elas vão aparecer em outras faixas de maior energia, como o ultravioleta e os raios X. E não falamos ainda das moléculas, tem toda a história das transições moleculares também. As moléculas têm níveis de energia distintos, além dos níveis de energia dos seus átomos constituintes, tem os níveis de energia da própria molécula, os níveis rotacionais e os níveis vibracionais de energia da molécula. Isso está representado aqui nesse diagrama. Aqui estão, por exemplo, a molécula do monóxido de carbono, né? Um átomo de carbono e um átomo de oxigênio compartilhando um elétron, uma ligação covalente. Bom, tem os níveis de energia dos próprios átomos que constituem a molécula, mas também tem os níveis de energia da molécula. Vejam, aqui estão representados os chamados níveis vibracionais. A molécula pode vibrar com mais ou menos energia vibracional, isso é todo um espectro vibracional de energia, e ela pode girar também com mais e menos energia, dá um outro espectro, o espectro rotacional de energia. De modo geral, as transições atômicas, as transições dos átomos, ocorrem no visível e no ultravioleta, as transições vibracionais das moléculas ocorrem no infravermelho, mais próximo, mais distante, e as transições rotacionais ocorrem nas ondas de rádio. Os radiotelescópios são muito análogo a sintonizadores de rádio comercial, né? Eles têm um capacitor variável que sintoniza uma certa frequência
correspondente a uma certa transição, no caso aqui mostrado na tela, uma certa transição de uma molécula para procurar a energia emitida por aquela molécula em questão. Óbvio, quando a gente fala em radiotelescópios, a gente fala sempre em antenas coletoras muito, muito grandes. A gente vai ver instrumentos nas próximas aulas, antenas muito, muito grandes, já que as energias emitidas pelos corpos celestes são muito pequenas. O espectro molecular é bem mais complexo que o espectro atômico, para qualquer átomo. Aqui está exemplificado para o átomo de hidrogênio. Comparem o espectro molecular aqui na parte de cima da figura com o espectro atômico aqui na parte de baixo, que são só aquelas linhas que a gente viu. Aqui está a linha H-alfa, Balmer-alfa, aqui está H-beta, gama, delta e assim sucessivamente as demais. Enquanto que o espectro molecular, representando as transições vibracionais e rotacionais da molécula do hidrogênio, superpostas às transições atômicas. Olha, aqui está a mesma linha atômica que aparece aqui, também aparece aqui em cima, mas tem toda aqui as transições vibracionais e rotacionais da molécula. É muito mais complexo. O espectro molecular é muito mais complexo que o espectro atômico. E o que a gente obtém de tudo isso? Ou seja, o que a gente obtém da análise espectral? Bom, a partir do comprimento de onda ou da frequência do pico, a gente obtém a temperatura, vamos pensar numa estrela, né? A temperatura efetiva da estrela. A partir das linhas presentes, também é possível obter a temperatura e a composição química, a intensidade, a presença e a intensidade das linhas. A partir da largura das linhas, as transições elas têm a forma de uma curva similar à curva de Gauss. A largura das linhas vai dar informação sobre a turbulência naquele meio que emitiu a luz, sobre a rotação do corpo, se for o caso, sobre a densidade e sobre os campos magnéticos através do efeito Zeeman, a gente já vai falar disso. E o efeito Doppler, o deslocamento de uma dada transição mais para o azul ou mais para o vermelho no espectro eletromagnético, vai dar informação sobre a velocidade radial, a velocidade na linha divisada do corpo emissor. Como eu falei para vocês no começo da parte 1, a espectroscopia é uma ferramenta extremamente importante em diversas áreas da astrofísica, em todas as áreas da astrofísica. E a intensidade das linhas vai depender, como ela depende não apenas do número de átomos, mas também da temperatura, ela vai sempre trazer informações sobre as condições físicas, temperatura e densidade do corpo emissor, como está exemplificado aqui embaixo. E a questão da velocidade radial? Bom, imaginem uma fonte em repouso, ela vai emitir luz com um certo comprimento de onda, essa luz emitida vai se espalhar de forma radial, né, de forma homogênea. Agora, imaginem que essa luz não está parada, o corpo está se deslocando. Ora, aí ocorre o análogo óptico do efeito Doppler, o efeito Doppler acústico, aquele que a gente está acostumado até a ouvir na rua, né? A história da sirene da ambulância. Se a ambulância vem vindo na direção da gente, a sirene parece mais aguda. Se ela vai indo embora, a sirene parece mais grave. Esse é o efeito Doppler acústico, chamado efeito Doppler-Fizeau. O efeito Doppler óptico é exatamente análogo. Se o objeto está vindo na nossa direção, a frequência tende a se deslocar para o azul, ou seja, para frequências maiores, e se o objeto está se afastando, tende a se deslocar para o vermelho, para comprimentos de onda maiores. Isso é representado aqui, né? O efeito Doppler é representado por essa expressão, ele é representado pela letra Z minúsculo, ele é o delta lambda, ou seja, a diferença entre o comprimento de onda medido e de laboratório de uma determinada transição sobre o comprimento de onda medido. Isso vai dar V sobre C, ou seja, isso vai dar a velocidade com que o corpo está se aproximando ou se afastando. Isso vale para velocidades baixas. Se a velocidade for próxima da luz, o delta lambda sobre lambda igual a V sobre C não pode ser usado, tem que usar a fórmula obtida da expressão da teoria da relatividade, que é um pouquinho diferente dessa. Essa aqui é muito comum, todo mundo já viu essa fórmula aí, até em programas de divulgação que falem um pouco sobre relatividade, sobre
redshift, né, sobre desvio para o vermelho, sobre galáxias ou estrelas se afastando, se aproximando, mas essa fórmula aqui só vale para velocidades pequenas em relação à velocidade da luz. Se a velocidade for próxima da velocidade da luz, é preciso usar essa fórmula aqui. Isso está ilustrado nessa figura aqui, na forma de um espectro, né? No meio da figura está a velocidade de repouso. Aqui está o espectro do átomo de hidrogênio. Vejam que se a fonte está em repouso em relação a nós, então o comprimento de onda da transição H-alfa, da transição 3,2, é 656.3 nanômetros, 6563 angstroms. Se o objeto está se afastando de nós, vejam, cuidado que isso aqui está, o azul está do lado direito da figura, o vermelho está do lado esquerdo. Por exemplo, essa figura aqui está em unidades de frequência, a frequência está crescendo para a direita. Então, se o objeto está se afastando de nós, ele é deslocado para o vermelho. Deslocado para o vermelho significa que o comprimento de onda diminui. Aqui, ó, o comprimento de onda ele desloca para o vermelho. Desloca para o vermelho. E faz com que o comprimento de onda passe de 656.3 para 657.0. É pequeno, hein? Mas é mensurável. É a mesma coisa se o objeto estiver se aproximando de 600 km por segundo, uma velocidade típica de uma estrela, ele passa de 656.3 para 655.0. Então, velocidades relativas negativas, o objeto está se aproximando, velocidades relativas positivas, o objeto está se afastando. Finalmente, vamos ver os mecanismos de alargamento das linhas. As linhas, as transições, né, tem, primeira coisa, o que se chama de alargamento natural. Uma certa linha, aqui representada por uma linha de emissão, ela vai ter uma certa largura. Poderia pensar, puxa, mas isso não é um determinado comprimento de onda, não tinha que ser apenas naquele ponto ali, aquela energia atômica, sei lá, um fóton com energia X para excitar uma dada transição atômica que requer uma certa energia, não tinha que ser aquilo e mais nada? Cuidado com isso, não é bem assim. Primeiro, por causa do princípio da incerteza. Isso vem lá da mecânica quântica, ou seja, o princípio da incerteza está representado aqui, o delta Ni, frequência, delta E, delta Ni vão ser a incerteza na frequência e a incerteza na energia estão associadas com a constante de Planck, ou inversamente proporcional ao tempo em unidades de frequência, né? Isso significa que existe o chamado alargamento natural das linhas devido ao princípio da incerteza, ao princípio de Heisenberg, que é algo lá da mecânica quântica. Deem uma conferida o que é o princípio da incerteza, se isso não ficou claro para vocês. Além do alargamento natural, existe o alargamento térmico. Vejam, os átomos estão da região emissora, eles não estão paradinhos, eles não estão no zero absoluto, eles estão se movendo. Se os átomos estão se movendo, significa que alguns estão se afastando do observador, outros estão se aproximando do observador. E isso vai produzir um alargamento chamado alargamento Doppler, ou seja, o fato da turbulência existir vai provocar um alargamento. Portanto, o alargamento de turbulência ele é muito maior que o alargamento natural em termos dessa largura física aqui. Então, a partir da largura das linhas, a gente pode ter uma estimativa do estado de turbulência, da turbulência que existe na região emissora. Existe ainda uma outra característica, a rotação. Imagina que você está observando essa estrela aqui, a estrela está girando. O eixo de rotação está aqui perpendicular ao plano da tela. Ora, essa região da atmosfera estelar que está se movendo na direção do observador, ela vai ter um blue shift, vai ter um desvio para o azul nas linhas. Ao contrário, a região da atmosfera estelar que está se afastando do observador vai ter um redshift. Portanto, a linha, além do alargamento turbulento, tem um alargamento rotacional. Esses efeitos são todos superpostos, é preciso técnicas aí para separar os dois efeitos, o alargamento natural e o alargamento turbulento. Mas a gente pode estimar aí
as velocidades rotacional ou térmica, não importa, numa primeira aproximação, dos objetos aí que estão na região emissora, por exemplo, na atmosfera de uma estrela, usando a própria expressão do alargamento Doppler, né? A gente tinha lá delta lambda sobre lambda igual a V sobre C. Aqui a gente simplesmente multiplicou por 2 pelo fato de que, nesse caso, a gente existe dois efeitos combinados, né? O efeito de objetos se aproximando e se afastando. Ou seja, se a gente isolar daqui o V, a gente vai ter uma expressão simplesmente medindo o delta lambda, medindo a largura de uma linha, a gente vai ter uma expressão da velocidade de turbulência dos átomos lá na região emissora. Ou seja, a gente vai estar obtendo uma informação sobre a natureza física da região emissora a partir de uma observação aqui entre nós. Finalmente, o efeito Zeeman. O efeito Zeeman é um efeito que ocorre quando um átomo se desloca sob a ação de um campo magnético. Quando isso acontece, o nível atômico se divide em subníveis. Vejam, aqui está uma determinada transição, a transição entre dois estados atômicos, entre o estado 1s e o estado 2p. Um átomo simplesmente absorveu um fóton, pulou daqui para cima. Porém, se esse átomo estiver submetido a um campo magnético, o nível superior vai se espalhar em subníveis. E a gente vai ter, na verdade, 3 transições e não uma transição. Isso se chama alargamento Zeeman. Alargamento pela presença de um campo magnético. Ou seja, mais uma vez, é possível fazer o raciocínio inverso e, a partir do alargamento Zeeman, estimar a intensidade do campo magnético presente na região emissora. Mais uma vez, todos esses efeitos, alargamento Doppler, alargamento de rotação, alargamento Zeeman, todos eles ocorrem simultaneamente. É preciso técnicas mais apuradas para separar os efeitos, mas isso é possível. Como eu falei para vocês já várias vezes, o grande desafio dos astrônomos é sempre resolver aquela pergunta: como é que vocês conseguem saber tudo isso só olhando? Aqui está, ou seja, a partir de uma grandeza mensurável, que é o alargamento de uma linha, é possível obter várias informações sobre a região emissora. Campo magnético, velocidade de rotação, turbulência, velocidade radial, tudo isso a partir de espectroscopia. Composição química, temperatura efetiva, tudo isso sai da espectroscopia.